Patriarcas e Profetas. Capítulo 32. A Lei e os Concertos. Adão e Eva, ao serem criados, tinham conhecimento da lei de Deus. Estavam familiarizados com os reclamos da mesma relativamente a si. Seus preceitos estavam escritos em seu coração. Quando o homem caiu pela transgressão, a lei não foi mudada, mas estabelecido um plano que remediasse a situação, trazendo novamente o homem à obediência. Foi feita a promessa de um Salvador e prescritas ofertas sacrificais que apontavam ao futuro, para a morte de Cristo como a grande oferta pelo pecado. Mas, se a lei de Deus nunca houvesse sido transgredida, não teria havido morte, tampouco haveria necessidade de um Salvador. Consequentemente, não teria havido necessidade de sacrifícios. Adão ensinou a seus descendentes a lei de Deus, e esta foi transmitida de pai a filho, através de gerações sucessivas. Mas, apesar das graciosas providências para a redenção do homem, poucos houve que as aceitaram e lhes prestaram obediência. Pela transgressão, o mundo se envileceu, tanto que foi necessário, pelo dilúvio, limpá-lo de suas corrupções. A lei foi preservada por Noé e sua família, e Noé ensinou a seus descendentes os 10 mandamentos. Como os homens de novo se afastassem de Deus, o Senhor escolheu Abraão, a respeito de quem declarou: Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis capítulo 26, verso 5. A ele foi dado o rito da circuncisão, que era um sinal de que os que o recebiam eram dedicados ao serviço de Deus. Garantia de que permaneceriam separados da idolatria e obedeceriam à lei de Deus. O fracasso dos descendentes de Abraão para manterem este compromisso, conforme se revela em sua disposição para formar aliança com os gentios e adotar-lhes os costumes, foi a causa de sua peregrinação e cativeiro no Egito. Mas, em seu intercâmbio com os idólatras e forçada submissão aos egípcios, os preceitos divinos tornaram-se ainda mais corrompidos com os ensinos vis e cruéis do paganismo. Portanto, quando o Senhor os tirou do Egito, desceu sobre o Sinai, cercado de glória e rodeado de seus anjos, e com terrível majestade proferiu sua lei aos ouvidos de todo o povo. Mesmo então não confiou seus preceitos à memória de um povo tão propenso a esquecer os seus mandos, mas escreveu-os em tábuas de pedra. Queria remover de Israel toda a possibilidade de misturar tradições gentílicas com seus santos preceitos, ou de confundir seus mandos com ordenanças e costumes humanos. Mas não se limitou a dar-lhes os preceitos do Decálogo. O povo mostrara deixar-se transviar tão facilmente que ele não deixaria indefesa nenhuma entrada para a tentação. Ordenou-se a Moisés escrever, conforme Deus lhe mandasse, juízos e leis, que davam minuciosas instruções quanto ao que era requerido. Estas instruções, relativas ao dever do povo para com Deus, de uns para com os outros e para com o estrangeiro, eram apenas os princípios dos 10 mandamentos, ampliados e dados de maneira específica, para que ninguém estivesse no caso de errar. Destinavam-se a resguardar a santidade dos 10 preceitos, gravados nas tábuas de pedra. Se o homem houvesse guardado a lei de Deus conforme fora dada a Adão, depois de sua queda, preservada por Noé e observada por Abraão, não teriam havido necessidade de se ordenar a circuncisão. E se os descendentes de Abraão houvessem guardado o concerto, do qual a circuncisão era um sinal, nunca teria sido induzidos à idolatria. Tampouco lhes teria sido necessário sofrer vida de cativeiro no Egito. Teriam conservado na mente a lei de Deus, e não teria havido necessidade de que ela fosse proclamada no Sinai, nem gravada em tábuas de pedra. E se o povo houvesse praticado os princípios dos 10 mandamentos, não teria havido necessidade das instruções adicionais dadas a Moisés. O sistema sacrificial entregue a Adão foi também pervertido por seus descendentes. Superstição, idolatria, crueldade e licenciosidade corrompiam o serviço simples
e significativo que Deus instituíra. Mediante o prolongado trato com os idólatras, o povo de Israel misturara com seu culto muitos costumes gentílicos. Portanto, o Senhor lhes deu no Sinai instruções definidas com relação ao serviço sacrificial. Depois de completar-se o tabernáculo, ele se comunicou com Moisés da nuvem de glória em cima do propiciatório e deu-lhe instruções completas a respeito do sistema, das ofertas e das formas de culto a serem mantidas no santuário. A lei cerimonial foi assim dada a Moisés, e por ele escrita em um livro, mas a lei dos 10 mandamentos, proferidas do Sinai, foi escrita pelo próprio Deus em tábuas de pedra e sagradamente conservada na arca. Muitos há que procuram confundir estes dois sistemas, usando os textos que falam da lei cerimonial para provar que a lei moral foi abolida. Mas isto é perversão das Escrituras. Ampla e clara é a distinção entre os dois sistemas. O cerimonial era constituído de símbolos que apontavam para Cristo, para o seu sacrifício e sacerdócio. A lei ritual, com seus sacrifícios e ordenanças, devia ser cumprida pelos hebreus até que o tipo encontrasse o antítipo na morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então cessariam todas as ofertas sacrificais. Foi esta a lei que Cristo tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 14. Mas, com referência à lei dos 10 mandamentos, declara o salmista: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo capítulo 119, verso 89. E Cristo mesmo diz: Não cuideis que vim destruir a lei, em verdade vos digo, tornando a asserção tão expressiva quanto possível, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. São Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Ele ensina aqui não simplesmente o que os reclamos da lei tinham sido, e era então, mas que tais reclamos se manterão enquanto durarem os céus e a terra. A lei de Deus é tão imutável quanto o seu trono. Ela manterá suas reivindicações em relação à humanidade em todos os tempos. Com referência à lei proclamada no Sinai, diz Neemias: Sobre o monte de Sinai desceste, e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos, e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Neemias capítulo 9, verso 13. E Paulo, apóstolo dos gentios, declara: A lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, verso 12. Essa lei não pode ser outra senão o decálogo, pois é a que diz: Não cobiçarás. Conquanto a morte do Salvador pusesse termo à lei dos tipos e sombra, não diminuiu, no mínimo, a obrigação imposta pela lei moral. Ao contrário, o próprio fato de que foi necessário Cristo morrer a fim de expiar a transgressão daquela lei, prova ser ela imutável. Aqueles que pretendem ter Cristo vindo a fim de abrogar a lei de Deus e abolir o Velho Testamento, falam da era judaica como sendo era de trevas, e representam a religião dos hebreus como que consistindo em meras formas e cerimônias. Mas isto é erro. Através de todas as páginas da história sagrada, nas quais o trato de Deus com seu povo escolhido se acha registrado, há indícios frisantes do grande Eu Sou. Nunca deu ele aos filhos dos homens manifestações mais claras de seu poder e glória do que quando foi reconhecido como o único governador de Israel, e deu a lei a seu povo. Ali estava um cetro empunhado por mão não humana, e as majestosas saídas do Rei invisível de Israel eram indescritivelmente grandiosas e terríveis. Em todas estas revelações da presença divina, a glória de Deus se manifestava por meio de Cristo. Não somente por ocasião do advento do Salvador, mas através de todos os séculos, após a queda e promessa de redenção, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Cristo era o fundamento e o centro do sistema sacrificial, tanto da era patriarcal como da judaica.
Desde o pecado de nossos primeiros pais, não tem havido comunicação direta entre Deus e o homem. O Pai entregou o mundo nas mãos de Cristo, para que por sua obra mediadora remisse o homem e reivindicasse a autoridade e santidade da lei de Deus. Toda a comunicação entre o céu e a raça decaída tem sido por meio de Cristo. Foi o Filho de Deus que fez a nossos primeiros pais a promessa de redenção. Foi ele que se revelou aos patriarcas. Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e Moisés compreenderam o Evangelho. Esperavam a salvação por meio do substituto e fiador do homem. Esses santos homens da antiguidade entretinham comunhão com o Salvador que viria ao nosso mundo em carne humana. E alguns falaram com Cristo e os anjos celestiais, face a face. Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, o anjo em que estava o nome de Jeová e que, velado na coluna de nuvem, ia adiante das hostes, mas foi também ele que deu a lei a Israel. Por entre a tremenda glória do Sinai, Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei de seu Pai. Foi ele que deu a Moisés a lei gravada em tábuas de pedra. Foi Cristo que falou a seu povo por intermédio dos profetas. Escrevendo à igreja cristã, diz o apóstolo Pedro que os profetas profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. 1 São Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11. É a voz de Cristo que nos fala através do Velho Testamento. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Em seus ensinos, enquanto se achava pessoalmente entre os homens, Jesus encaminhava a mente do povo para o Velho Testamento. Disse ele aos judeus: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São João, capítulo 5, verso 39. Nesse tempo, os livros do Velho Testamento eram a única parte da Bíblia que existia. Outra vez, declarou o Filho de Deus: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E acrescentou: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão que algum dos mortos ressuscite. São Lucas, capítulo 16, versos 29 e 31. A lei cerimonial foi dada por Cristo. Mesmo depois que ela não mais devia ser observada, Paulo apresentou-a aos judeus em sua verdadeira posição e valor, mostrando o seu lugar no plano da redenção e sua relação para com a obra de Cristo. E o grande apóstolo declara gloriosa esta lei, digna de seu divino organizador. O serviço solene do santuário tipificava as grandiosas verdades que seriam reveladas durante gerações sucessivas. A nuvem de incenso, que acendia com as orações de Israel, representa a sua justiça, que unicamente pode tornar aceitável a Deus a oração do pecador. A vítima sangrenta sobre o altar do sacrifício dava testemunho de um Redentor vindouro, e do Santo dos Santos resplandecia o sinal visível da presença divina. Assim, através de séculos e séculos de trevas e apostasia, a fé se conservou viva no coração dos homens até chegar o tempo para o advento do Messias prometido. Jesus era a luz de seu povo, a luz do mundo, antes que viesse à terra sob a forma humana. O primeiro raio de luz a penetrar a sombra em que o pecado envolveu o mundo veio de Cristo. E dele tem vindo todo o raio de fulgor celestial que tem incidido sobre os habitantes da terra. No plano da redenção, Cristo é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Desde que o Salvador verteu seu sangue para a remissão dos pecados e subiu ao céu para comparecer por nós perante a face de Deus, tem estado a fluir luz da cruz do Calvário e dos lugares santos do santuário celestial. Mas a luz mais clara que nos é concedida não nos deve levar a desprezar a que nos primeiros tempos foi recebida mediante os tipos que indicavam o Salvador vindouro. O Evangelho de Cristo esparge luz sobre a economia judaica e dá significação à lei cerimonial. Sendo reveladas novas verdades,